Como é que a gente faz para vender através de lives? O que a gente pode fazer para ter uma live persuasiva? Prender a atenção das pessoas do início até o fim das nossas lives. Qual é o processo da gente criar uma live crescente? Ou seja, uma live que você começa fazendo esse processo e esse processo vai se multiplicando e quando você menos percebe, você tem 10 vezes mais pessoas do que você tinha quando você começou a fazer lives. Como monetizar lives? Thiago, qual é o verdadeiro segredo para a gente poder fazer lives? Eu quero te passar todas as coisas que eu aprendi, as coisas que eu venho executando ao longo desses anos sobre lives. Inclusive, existe uma coisa chamada live commerce, que é uma das novas tendências. Para vocês terem uma ideia, 10 influenciadores chineses são responsáveis por fazer mais vendas que todo e-commerce brasileiro. Então imagina, 10 pessoas na China vendem mais do que todos os brasileiros na internet, do que todo o e-commerce brasileiro. A live, ela é a coisa que mais se aproxima da relação pessoal entre pessoas, entendeu? Então, quando você está perto de alguém, você produz várias coisas, você produz sentimentos, você produz sensações, a sensação de proximidade ela é muito maior. Quando você está numa live, a live ela é o mais próximo que a gente pode chegar do contato direto com pessoas. Não existe nada mais poderoso do que a live. Depois disso vem o vídeo. Depois disso aí vem fotos e por último o texto. Você já faz lives através do Instagram? Você já fez live alguma vez? Como que é? As lives, gente, elas são algo tão simples de ser feito, né? Depois dessa onda do coronavírus, a gente percebeu que muita gente começou a fazer lives e se transformou até em uma coisa meio que insuportável. Por quê? Toda vez que você entra no Instagram, 8 horas da noite, por exemplo, tem uma enxurrada de pessoas. Você fala, meu Deus do céu, é muita gente fazendo live. E por que isso aconteceu? Porque muita gente se viu perdida agora. Tinha um negócio físico, tinha uma forma de monetizar e do dia pra noite esse negócio parou de performar. Meu Deus do céu, e o que vai acontecer agora, Thiago? E essas pessoas começaram a gerar conteúdo através da internet, muitas delas começaram a fazer lives. Agora, você deve estar se perguntando, Thiago, como é que eu faço para que a minha live se destaque em relação às outras pessoas? Sabendo que tem tantas pessoas fazendo lives, o que eu posso fazer para que a minha live se destaque? Num universo tão competitivo de lives agora que se formou no Instagram, o que eu faço para ser alguém diferenciado? Uma pessoa que vai alcançar destaque entre tantas lives. Então eu vou te passar agora uma sequência de coisas que você vai fazer para que as suas lives tenham mais audiência, para que as suas lives tenham mais engajamento, para que as suas lives tenham mais resultado. Fechou? Primeira coisa que você tem que entender, a frequência com que você faz as lives determina a quantidade de público que você vai ter. Por exemplo, quando eu começo a fazer lives, as lives sempre vão começar com um número menor de pessoas e essas pessoas vão crescendo gradativamente. Por quê? O Instagram, ele tem alguns mecanismos de viralização, alguns mecanismos de compartilhamento. Quando a gente começa a compartilhar as nossas lives e pedir para as pessoas compartilharem, automaticamente a gente começa a ter um crescimento orgânico gradativo. Então é sempre importante você pedir para as pessoas compartilharem a sua live. Essa é a primeira regra do jogo. Você usar as ferramentas de compartilhamento do Instagram. Se você não usar essas ferramentas de compartilhamento, as pessoas elas vão sair das suas lives. As suas lives não vão performar cada vez melhor, elas não vão ter esse efeito gradual, que elas vão sempre crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Elas sempre vão ficar basicamente estagnadas, essa é a primeira coisa, certo? Qual que é a segunda coisa que você tem que fazer? Vamos lá. É muito importante você seguir uma regra nas suas lives. E eu sendo bem sincero, eu não sou perfeito, tá? Existem vezes que eu sigo essas regras e existem vezes que eu acabo não seguindo essas regras. Mas existe uma regra que eu aprendi com meu amigo Bruno Gimenez, que essa regra se chama lango-lango. Como que funciona essa regra do lango-lango? Lango-lango, ele é um macaquinho que dava soco assim, ó. Né? É um macaquinho que dava soco. E qual que é a questão engraçada desse efeito do lango-lango? Não é uma questão engraçada, mas como é que funciona essa técnica do lango-lango?
você não pode dar muito espaço nas suas lives. Então, quando você começar a sua live, é interessante que nos primeiros 5 minutos você já bombardeie as pessoas com bastante conteúdo. Porque nos primeiros minutos do seu vídeo é que o Instagram vai dizer pra você, na verdade ele vai perceber se você merece ou não merece que ele distribua mais a sua live para outras pessoas. Então nos primeiros minutos ele está avaliando se a retenção ela é uma retenção boa. O que ele começa a perceber? Quantas pessoas estão vindo para sua live, porque ele notifica as pessoas. Então ele fala, olha, fulano está fazendo uma live agora. Opa, fulano está fazendo uma live agora. Show de bola. Mas ele vai perceber, dessas pessoas que ele notificou, quantas vieram? Então ele vai medir qual é o seu engajamento real. Quantas pessoas gostam de você, quantas pessoas se importam com você e querem ouvir o que você tem para dizer. Se ele notificasse toda a sua base de seguidores, quantos desses seguidores viriam? Então, na maior parte das vezes, o que ele vai fazer? As primeiras pessoas que vão receber o seu conteúdo são o seu público mais engajado. Quem é o seu público mais engajado? Aquelas pessoas que mandaram direct pra você, que curtiram suas publicações, que participaram de alguma enquete no Instagram, pessoas que se envolveram de alguma maneira com as suas publicações, são essas pessoas que vão receber primariamente as suas lives, porque ele sempre vai mandar pro seu público mais engajado, porque a probabilidade dessas pessoas clicarem pra assistir é muito maior do que ele mandar para aquelas pessoas que não estão nem aí, não estão um pingo interessadas em você. Então é por isso que também você precisa criar várias maneiras de interação no seu Instagram. Quando você, por exemplo, se você for reparar, todas as vezes que eu faço uma postagem no meu Instagram, o que eu faço? Eu tenho o costume de, em toda postagem, eu coloco uma enquetezinha. Tudo que eu faço. Se eu vou dar uma resposta, eu falo para as pessoas, o que você achou da resposta? Curtiu, por exemplo, eu vou mostrar uma casa, eu falo, curtiu a casa nova, curtiu isso, curtiu aquilo? Eu sempre peço para as pessoas interagirem com a publicação, porque isso vai me favorecer em tudo. Quando eu fizer um post, essas pessoas vão receber. Quando eu fizer uma live, essas pessoas vão receber. Quando eu fizer qualquer coisa, inclusive quando eu mandar um stories, pelo engajamento que essa pessoa tem comigo, os meus stories aparecem primeiro. Então a primeira coisa que você tem que fazer, sempre comece com o modo lango-lango. Nos primeiros 5 minutos da sua live, já começa a bombardear as pessoas com conteúdo. As pessoas têm que chegar e falar assim, meu Deus do céu, é muito conteúdo. Gente, como é que pode? É incrível! E a pessoa ela fica engajada no começo, o Instagram vai falar assim, pô, de todas as pessoas que eu mandei para aquela live, tantos por cento ficaram. Nossa, essa live tá realmente boa, quer saber? Eu vou mandar essa live para mais pessoas. Outra coisa que faz com que o seu número de lives aumente é você chamar uma pessoa ao vivo. Quando você chama alguém, o número de pessoas na sua live sobe, porque o Instagram notifica as pessoas. Sabe outra coisa que faz com que o número de pessoas, a sua retenção aumente? Presta atenção, ó. Quando a gente começa com muito conteúdo, o Instagram, ele entende que a sua live está interessante porque as pessoas querem ficar na sua live e elas têm a sensação que se elas não prestarem atenção, elas vão perder alguma coisa. Ok. Próxima coisa é quando a gente chama alguém. Quando a gente chama alguém, o Instagram notifica mais uma vez as pessoas e você recebe mais pessoas na sua live. Outro fator que faz com que a retenção suba é quando você... Tem duas coisinhas. Não dura por muito tempo, tá? Mas uma coisa que faz com que a quantidade de pessoas na sua live suba é quando você fica em silêncio. Normalmente isso funciona muito, mas muito mesmo. É um efeito estranho de se pensar, mas funciona, tá? E outra coisa, tem um delay também da fala. A live tem um delay, eu acho que mais ou menos uns 10 segundos, mais ou menos. Outra coisa que aumenta demais a retenção, objetos. Quando a gente coloca um objeto na cena, o número de pessoas na sua live tende a subir. Então, mostre objetos na sua live, coloque coisas no meio da sua live para gerar essa curiosidade. As pessoas querem saber o que esse objeto tem a ver. Então, ó, poderia colocar isso aqui, ó. Então, estou mostrando para vocês que quando o assunto é internet, eu chamo isso de jab, 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 jab direto. Então, a gente precisa gerar desejo, gerar desejo, gerar desejo, gerar desejo, gerar desejo e chamar as pessoas para agirem. Gere desejo, gere desejo, gere desejo e até o momento que você faz a sua venda. Mas, mais uma vez, eu coloquei um objeto na cena e é bem provável que a nossa audiência suba e está subindo mais uma vez porque a gente mostra objetos. Existem algumas outras coisas que fazem com que o seu número de pessoas aumente. Mas o seu número de pessoas jamais vai aumentar se todas as vezes que as pessoas entrarem nas suas lives, elas já tiverem uma vontade desesperada de sair.
Não adianta nada você trazer uma legião de pessoas para poder te assistir, se essas pessoas chegam, se decepcionam e vão embora. Você precisa reter essas pessoas, tá? Essas técnicas que eu estou ensinando para você, elas funcionam em qualquer lugar que existirem lives. Onde tiverem pessoas ao vivo assistindo você, isso vai funcionar. Porque isso não é uma regra sobre plataforma, é uma regra sobre pessoas. Você está entendendo como a mente das pessoas funciona. Se você começa dando muito conteúdo no começo, as pessoas vão ficar mais, não tem como, elas vão interagir mais. Se você chama pessoas para poder participar com você, aí nesse caso eu não sei como vai ser o comportamento da plataforma. O Instagram, ele notifica as pessoas. Por ele notificar, isso beneficia você. Aí é uma regra da plataforma, aí tem a ver com o algoritmo, a questão de você notificar. Você pedir para as pessoas compartilharem, isso já é uma coisa de qualquer outra plataforma. Então no YouTube você pode pedir para as pessoas compartilharem no WhatsApp. No Instagram você pede para as pessoas clicarem no aviãozinho. Na Twitch, eu não sei como funcionam as ferramentas para você compartilhar, entendeu? Mas isso funciona em todas as lives. Pedir para pessoas compartilharem aumenta o engajamento de qualquer live, porque você leva mais pessoas que não estavam presentes naquela audiência e agora novas pessoas estão conhecendo você através dos seus próprios usuários, através dos seus próprios seguidores. Pensa o seguinte... O Uber cresceu dessa maneira, o Facebook cresceu dessa maneira. No começo o Facebook era só por convite, outras pessoas traziam mais pessoas. O Uber foi a mesma coisa, pessoas que usavam a ferramenta começaram a trazer mais pessoas para poder usar a ferramenta. Isso fez com que esse número de pessoas fosse cada vez mais crescente. Outra coisa que é extremamente importante você fazer, divida a sua live em partes. Quando você divide a sua live em partes, as pessoas elas ficam mais na sua live. Então, quando você divide a sua live em partes, você aumenta a retenção das pessoas. Você vai falar para as pessoas, eu vou te falar hoje 5 coisas que vão fazer com que a sua relação com a sua esposa melhore. Se você trabalha com estética, como é que você vai começar as suas lives? Você vai falar o seguinte, nessa live eu vou te falar 5 coisas que vão fazer com que a sua pele fique mais bonita em uma semana. Eu vou te falar 3 maneiras de tirar espinhas de forma rápida. Você fala qual é o objetivo e você enumera. Pode ser 5 passos, 5 coisas, pode ser 5 maneiras, pode ser 5 segredos, 5 hacks, pode ser 7 coisas, 12 coisas, 9 coisas, 4 coisas, 3 coisas. Quando você distribui, quando você picota o seu conteúdo em várias partes, o cérebro das pessoas ele fica curioso para saber quais são as outras 2 coisas, quais são as outras 3 coisas. É sempre importante você dividir o seu conteúdo em partes. Quando você divide o seu conteúdo em partes, as pessoas tendem a ficar muito mais, tá? Por exemplo, se é confeitaria, você vai ensinar as pessoas como fazer bolo. Gente, nessa live eu vou te ensinar quais são os 5 bolos vencedores. Se você quiser rachar de vender e rachar de ganhar dinheiro com a sua confeitaria, eu vou te falar quais são os 5 bolos best sellers, os que você mais vai vender se você fizer. E outra coisa, não necessariamente são os que têm os ingredientes mais caros, ou seja, as pessoas vão ficar. Você vai falar sobre o primeiro bolo, elas vão querer saber qual que é o quarto, e assim por diante. Outra coisa que você precisa se atentar é que quando você começar a fazer as suas lives, um fenômeno vai começar a acontecer. Quando você começar a fazer lives, vai chegar um momento que as suas lives vão estagnar. Então, quando você começa a fazer lives, vai chegar um momento que você não vai ter mais público. Então, eu comecei a fazer lives. Imagina, se eu começar a fazer lives, eu vou bater, sei lá, sem avisar ninguém, eu vou bater 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Se eu continuo avisando as pessoas, o número vai subindo e subindo e subindo e subindo e subindo. Então, vai bater 1.700, 2.000, 3, 4, 5, 6, 7 e as pessoas vão subindo. Até que chega uma hora que estagna. E esse número não vai mais subir se você não investir para trazer mais pessoas. Então, quais são as maneiras de você trazer mais pessoas para a sua live? Você fazendo parcerias com influenciadores, eles recomendando a sua live. Você fazendo anúncios, ou seja, tráfego pago, isso vai trazer mais pessoas para a sua live também. Mas se você não fizer nenhum tipo de ação para trazer mais pessoas, o que acontece? A sua live vai chegar um momento que ela vai estagnar e não vai subir, não vai passar desse valor.
Então, já você está vivendo esse momento já? Suas lives estão estagnadas nesse momento porque você continuou fazendo live durante muito tempo e parece que ela chegou num teto. Você faz lives o tempo inteiro, mas as suas lives parecem que não passam disso. Nossa, toda vez eu tô fazendo lives e chega num número que nunca passa. Parece que tem um limite, parece que tem uma coisa ali que não me deixa progredir. O número que as minhas lives estagna é 6 mil, 7 mil. Isso quando eu continuo fazendo com muita frequência. Se você não avisa no dia anterior que vai ter uma live, no dia seguinte vai ter muito menos pessoas esperando a sua live. Chega um momento que a nossa live estagna. Então, qual é a solução mais simples para você fazer? É você fazer anúncios, divulgando as suas lives. E qual é uma das coisas extremamente importantes para a gente poder fazer? O que faz com que as nossas lives cresçam gigantescamente? Quando você dá um tema para a sua live ela tende a ter mais pessoas. Se você for fazer live todos os dias, isso vai ser um pouco mais trabalhoso. Você dá um tema diariamente para suas lives e divulgar no dia anterior que vai ser esse tema, geralmente você vai ter muito trabalho para poder fazer isso. Isso exige muita disciplina, isso exige um pouco de planejamento. Se você não tiver planejado isso, vai ficar complicado. Deixa eu beber água porque minha garganta tá seca. Todas as vezes que você divulgar no dia anterior à sua live e essa live tiver um tema, vai ser muito mais fácil de você trazer novas pessoas. Todas as vezes que a sua live tem um tema, é muito mais fácil de você trazer público. Você precisa dar um porquê para a sua live. Existe outra ferramenta que a gente tem aqui no Instagram, que você consegue nomear a sua live. Você consegue colocar um nome para ela, um título para ela. E quando as pessoas chegam, esse nome já está lá. Por que eu estou falando isso? Eu não sou perfeito. Apesar de existirem várias técnicas que a gente pode usar, existem técnicas que às vezes a gente acaba esquecendo de usar. Mas quando a gente usa todas elas ao mesmo tempo, o nosso resultado é astronômico. É astronômico. Então, quando você começa a sua live, pelo menos nos 5 primeiros minutos, bombardeando as pessoas com conteúdo, quando você chama novas pessoas para poder participar com você, o seu número de pessoas sobe. Quando você enumera os temas da sua live, as pessoas ficam mais porque elas percebem que tem muito mais coisas para elas poderem assistir, para elas poderem aprender com você. Quando você faz live com muita frequência, o seu número vai estagnar. Quando você faz anúncios, esse número tende a aumentar. Então, quando você usa objetos, os objetos fazem com que a retenção na sua live aumentem. Todas essas coisas que eu falei para você são coisas que contribuem diretamente para o seu número cada vez mais ser maior, para que a sua retenção seja maior. Outra coisa, gente, que faz... E essa daqui, gente, é a principal de todas, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Muita atenção agora. Inclusive, eu vou até diminuir o meu ritmo de fala aqui, porque eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Presta muita atenção. Porque muitas vezes a gente tá assistindo as coisas, só que a gente não tá atento. Às vezes a gente tá presente na live, mas a gente não tá na live. Sabe quando parece que as pessoas estão, mas não estão? Sabe quando você tá falando com uma pessoa, ela diz sim pra tudo, fala, bati seu carro. Ah, legal, entendi. A sua mãe morreu. Ah, legal. O seu celular, ele caiu na privada. Ah, beleza. Fala, essa pessoa não tá prestando atenção no que eu tô falando. A principal coisa que vai fazer com que você tenha um super engajamento na sua live e vai fazer com que o seu público seja cada vez mais frequente, o seu público seja cada vez maior, é o conteúdo. E não só isso, é a sua vontade de ajudar. Então, muitas vezes a gente percebe que vários empreendedores entram em lives e o maior intuito deles é vender produtos. Como eu falo várias vezes, o Instagram é uma loja de atenção. As pessoas, elas estão aqui porque elas querem algo de valor em troca, elas vão dar atenção delas por algo de valor. Se elas não tiverem esse algo de valor, elas não vão ficar e perder tempo com você, porque se elas não têm algo de valor em troca, em tese elas estão perdendo o tempo delas, porque elas querem investir em algo que vai trazer um retorno para elas, que seja em risada, que seja em entretenimento, mais conteúdo e menos produto. Então, entenda o seguinte, quem ajuda, lucra. Quando o seu intuito for ajudar genuinamente as pessoas, quando o seu intuito for entregar algo de valor para elas, pode ter certeza absoluta que essas pessoas vão se fidelizar. Mas quando o nosso maior intuito é, nossa, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Quando isso está no topo aqui da nossa mente, as pessoas percebem isso. Não adianta nada. Se você tiver com o foco principal em simplesmente vender, 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 vender,
as pessoas elas não vão se engajar com você. Porque no fim das contas elas querem ser ajudadas, elas querem ser compreendidas, elas querem alguém que some com elas. Se você todas as vezes quiser simplesmente vender para as pessoas, elas vão perceber isso. Você não pode ser o canal da Polishop, que toda vez que você liga lá, você está vendendo alguma coisa. Você entendeu? Você não pode ser o canal da Polishop, que toda vez você está vendendo alguma coisa. As pessoas percebem isso. Por exemplo, uma coisa que muita gente até pergunta, Thiago, o que você vende? Porque eu nunca fico vendendo nas minhas lives. E se eu for oferecer alguma coisa para alguém, eu nunca ofereço na live. Por exemplo, dificilmente eu vou falar assim para você, ô galera, você vai entrar toda vez numa live minha, eu vou falar assim, ó galera, ó, clica aqui no link aqui, não sei o que e tal, tá R$ 99,90, não sei o que. Então quando você faz quando as pessoas entram e percebem que tá rolando uma venda escrachada ali, as pessoas elas se incomodam, porque elas não puderam escolher. Pensa o seguinte, ó, vou te passar algumas estratégias. Um fator extremamente ruim é quando você lança links na sua live, entendeu? Por exemplo, a pessoa chega lá e você fica lançando o link o tempo inteiro. Ou você fica falando o preço de coisa o tempo inteiro. O que você precisa fazer? Joga as pessoas para algum lugar. E quando é para todo mundo, as pessoas sentem que isso não tem tanto valor. Então é para poucas pessoas, entendeu? Então eu tô te ensinando, cara. Mas tem que ser de uma maneira natural, uma maneira fluida. Você não pode estar falando de banana e do nada você tira um tênis e fala, esse é o novo Nike Shox. As pessoas sentem isso. E quando as pessoas sabem que você está ajudando o tempo inteiro, essas pessoas, elas querem mais. Ou seja, é sinal que isso gera interesse. Mas se você fizer isso o tempo todo, se você vender o tempo inteiro, se você ficar falando o preço do seu produto, se você ficar mostrando o seu produto toda hora na live, se você ficar fritando isso toda hora, as pessoas começam a pegar birra de você. Então você precisa oferecer conteúdo de valor. Você precisa oferecer cada vez mais conteúdo. Conteúdo que gere uma necessidade imediata do que você for oferecer para as pessoas. Fechou? Tudo isso que eu falei é extremamente importante. Espero que você tenha anotado isso. Aplica tudo isso. Tudo que eu aplico, eu tô te mostrando como é que você pode fazer isso. Fechou? Então é isso. Bora gerar resultado. Bora multiplicar a nossa audiência. E como eu sempre digo, quem tem audiência tem poder. Quem tem audiência domina, porque a audiência é o novo petróleo. Você quer fama, poder e dinheiro? A audiência te confere essas três coisas. Vamos usar nossa audiência para multiplicar, para transformar, para deixar o nosso legado nessa terra e mudar nossa vida, a vida da nossa família e deixar o nosso legado. Fechou? Tamo junto, amo vocês, fica com Deus. Um grande abraço, um bom dia e é nóis.